Mais uma vez, a Márcia Ferreira. Obrigado, Márcia. Então, boa noite a todos, que Deus os abençoe grandemente e que nesta noite a palavra do Senhor possa também estar falando ao seu coração. Se os irmãos não conseguiram passar para o YouTube, só peço o favor que avise, né, no YouTube. Não vai ter jeito, né, Moisés? Não, né? Então não permitiu transmitir, então avisa os irmãos que no grupo aí, fazendo favor, que será somente pelo Face, né? O link dá? Perfeito. Então, os irmãos que conseguirem pegar também o link que foi passado aí, transmita aí fazendo um favor. Então, o João Mesquita agora entrou, né, João Mesquita? João Mesquita acompanha mais pelo YouTube, né? E aí ele tem que catar o telefone da esposa dele, eu acho que ela tem Face, né? Que acho que o João não tem, né? E aí acompanha a gente desta forma. Obrigado também aos irmãos que estão nos acompanhando lá de Rolim de Moura, tá bom? Josiane, Deus abençoe, minha irmã. O Saulo, nosso presbítero, secretário do conselho, boa noite também a você, meu irmão. Então nós vamos orar, tá? E aí você pode estar compartilhando aí, nos auxiliando, para que a palavra do Senhor possa atingir os corações daqueles que necessitam desta palavra como alimento espiritual para a sua vida. E hoje iremos falar da última igreja, bem que nós já falamos da igreja de Laodiceia, nós iremos falar da igreja de Filadélfia, tá? Nós vamos entender um pouco sobre esta igreja, Filadélfia, ali na região da Ásia, e meditarmos em cima desse texto. Então nós estamos indo para a última igreja, já falamos de 6 igrejas, iremos então falar dessa última igreja, que seria a 7ª igreja, tá bom? Nós vamos então nesse momento meditar na palavra do Senhor, orar para meditar assim na palavra do Senhor. Oremos a Deus nesse momento. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por podermos abrir esse trabalho falando com o Senhor. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de, mesmo não podendo os irmãos virem à igreja, estar em momento de comunhão, estar em momento de louvar o Senhor juntamente com os demais irmãos, mas podem estar no seu lar, na sua casa, de frente de uma tela, de um computador, de uma televisão, de um celular, e assim também poder ouvir a tua palavra, da onde faz parte, da onde comunga com os demais irmãos, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pelos irmãos que têm se disponibilizado em poder divulgar essa transmissão. E nós rogamos, Pai, que esse meio que o Senhor nos deu, possamos crescer no Senhor, ser abençoado pelo Senhor, para a honra e glória do Senhor. E essa é a oração que nós fazemos, é em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu sei que é difícil para os irmãos, principalmente daqueles que gostam de uma música, gostam de cantar, né? E não poder, porque se eu for cantar aqui, eu tenho quase certeza que a audiência vai cair lá embaixo, porque eu sou péssimo para cantar, né? E como foi determinado aí para que não houvesse mais o culto de portas abertas, eu tenho feito um desafio aqui, até fiz hoje um desafio para alguns irmãos poderem vir aqui num sábado e poder cantar várias músicas, né? Então, bem que ainda por normas, até 5 pessoas podem estar aqui juntos, aqui um distanciando do outro, 1 metro, 1,5 metro do outro, poder cantar no sábado ou no meio de semana e colocar na página da igreja, tá? Então, não podemos ficar sem cantar. A música faz parte do culto também, tá? Mas como a gente não tem esse outro lado, a gente não consegue fazer esse outro lado, que não compete a mim, né, como pastor, não sei tocar, não sei cantar também, e os irmãos não estão podendo vir, então que os irmãos em outro momento se unam e possam fazer esse momento de louvor, de cantar várias músicas num sábado ou no outro dia da semana e transmitir na página da igreja, principalmente aquelas músicas mais antigas, né, que a gente gosta muito, tá? É isso aí, né? Eu tenho certeza que vou ter apoio de outros irmãos
que também gostam da música, tá? Meu objetivo aqui é o principal, é a palavra do Senhor, tá? É orar com os irmãos, dar a bênção apostólica aos irmãos e também poder pregar a palavra. Isso Deus tem nos dado, tá bom? A Cida tem entrado agora, também já está nos cumprimentando, né? Deus abençoe a sua vida, Cida. E Deus conforte você, seu esposo e seus 2 filhos, que devem também estar acompanhando. O Maurivan também acabou de entrar aqui. Sebastião Ferreira, obrigado, seu Sebastião, mais uma vez participando aqui conosco, né? Deus o abençoe grandemente a vida do Senhor e da sua família, tá bom? Então, você pode aí nos acompanhar, que nós vamos ler o texto, orar, e logo após estaremos meditando em cima do texto lido. Márcia Ferreira, Deus abençoe, todos aí reunidos, né? O Tiago está agora, né, Márcia? Então, Deus abençoe o teu lar, a tua casa. Oi, Aline Kondak, obrigado, Aline, por estar participando. Aline Kondak é lá do Nordeste, né? Não sei a região, se é da Bahia, né? Pode mandar aí o local onde você está participando da palavra do Senhor. Tá bom, Aline? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar, a sua casa, o seu trabalho. Tá? O texto de hoje está em Apocalipse 3, do 7 até o 13. Minha cunhada também, Regiane, Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe o seu esposo que sempre está viajando, né? O meu cunhado, Cleidinaldo, Naldo, e suas 2 filhas também, tá? Diz assim o versículo 7 de Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, e tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, olha só, hein? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu povo e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, te louvo e agradeço pela tua palavra. Louvo e agradeço porque em cima desta palavra nós cremos que o Senhor estará nos dando um aprendizado, um conhecimento e um fortalecimento para a nossa fé. E para aqueles que estão distante do Senhor, que seja um momento de reflexão e retorno para a presença do Senhor. E essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Só consertando aqui, né, a Aline é aqui de Cacoal. Eu estou confundindo com a outra Kondak lá do Nordeste, que uma vez entrou e conversou com a gente, né? E agora aqui a outra Kondak aqui, a irmã da Cida, é daqui de Cacoal. Desculpa, tá, o Aline? Tá? Nós estivemos até visitando a casa dela. Cabecinha fraca, tá? Fátima Barros, lá de Ouro Preto. Obrigado, minha irmã. Que Deus esteja abençoando a sua vida, seu esposo, suas filhas e seu genro também, tá bom? Vamos meditar então em cima do texto que nos está esclarecendo. Irmãos, é uma coisa bom de nós pensarmos aqui. Agora eu vou deixar um pouquinho aqui, os irmãos podem mandar seus comentários e depois estaremos lendo, mas
nós, para entendermos o motivo da carta enviada pelo apóstolo João às 7 igrejas, sempre usa o contexto da cidade para trazer uma mensagem para uma igreja que estava sofrendo aquela época. E aqui nós contamos agora com a igreja de Filadélfia, uma igreja que estava passando por momentos difíceis, e essa carta, quando chega para a igreja, vem fortalecer os irmãos da fé. Os irmãos que muitas vezes estavam inseguros, e nós vamos ver algumas expressões que o apóstolo João, quando escreve essa carta, ele usa aqui para fortalecer a fé desses irmãos, que também essas mesmas expressões possam nos ajudar. Essas mesmas figuras de linguagem que são usadas aqui possam nos fortalecer. E o livro de Apocalipse é um livro muito figurado, usa muitas expressões numerológicas, expressões de figuras de linguagem, e para o contexto da época, eles entendiam. E nós, depois de 2000 anos, que foi escrito este livro direcionado a essas 7 igrejas, alguns termos, algumas expressões nós não entendemos, tá? E por isso que a gente tenta buscar lá atrás, buscar comentaristas, buscar homens que buscam entender o período da época para nos trazer um conhecimento melhor para aplicar a nossa vida, né? Então aqui está se falando para a igreja de Filadélfia, uma das mais novas cidades que tinha dentro ali da Ásia, das 7 igrejas. Era a cidade mais nova, aonde também tinha ali uma igreja de Jesus Cristo, tá? E essa cidade foi aberta por Átalo II, quando ele viu que essa cidade estava crescendo e era um meio para que as pessoas pudessem chegar até as outras cidades. Era uma rota, era uma porta aberta para poder levar as mensagens do Império Romano. Era um meio que se usava como uma travessia dos correios, para poder divulgar os idiomas daquela época, o grego e tantas outras coisas. Então, a cidade de Filadélfia teve o apoio do imperador da época, chamado Átalo, que tinha um irmão que ele gostava muito, e por ele ter um apego muito grande por esse irmão, que era o Eúmenes, que ele colocou o nome daquela cidade de Filodelfo, ou seja, irmão amado, irmão querido. Filos é irmão, né? Delfo é amor, ou seja, um irmão muito chegado. Então, por isso que essa cidade teve esse nome chamado Filadélfia, tá? Essa cidade, como era uma rota do correio imperial, e ali foi-se aberta uma porta para divulgar a cultura para as outras regiões, o idioma grego. Com o tempo, ela sofreu vários castigos de terremoto. Eu citei sobre a igreja de Sardes, que no ano 17 depois de Cristo, sofreu um terremoto. E Filadélfia também sofreu esse mesmo terremoto que deu lá, deu também na cidade de Filadélfia. Ou seja, por ser uma região vulcânica, sempre aconteciam os tremores, então as pessoas tinham um certo medo. A cidade tinha nas suas casas tinha algumas rachaduras, ou nos muros sempre tinha algumas rachaduras de algum terremoto que passava por ali, tá? Essa cidade, quando ela foi reconstruída, foi dada uma inovada nela, depois de Cristo, né? Ela se tornou teve um novo nome, Neo-Cesareia, ou seja, uma cidade nova de César, que significa isso. Neo-Cesareia significa uma cidade nova de César, que depois, pelo Vespasiano, mudou de nome outra vez, que passou a ser Flávia, porque Vespasiano tinha um apelido de Flávio, e aí ele resolveu
trocar mais uma vez o nome de Neocesareia para Flávia. Então, foi uma cidade que teve vários nomes, sempre com nomes de mudanças, tá? Então é bom a gente entender um pouco esse contexto para tentar trazer para nós alguns aprendizados dentro da cidade. Então a igreja começou ali, e essa igreja que começou dentro dessa cidade, que na época era Filadélfia ainda, que depois, posteriormente, passou a ser Neocesareia, e depois passou a ser chamado de Flávia, mas no período de Jesus e até o apóstolo João ainda era Filadélfia. Na cidade havia a igreja, e essa igreja também era uma igreja pequena, era uma igreja que possivelmente era tipo uma congregação. Hoje nós temos igrejas com 300 membros, 200 membros, 400 membros, e temos também igrejas que são pequenas, com 50, 80, 30 membros, e muitas vezes até financeiramente fraca. Então, Filadélfia possivelmente era uma dessas igrejas pequenas, fraca, porque tinha muitos convertidos que eram escravos e outros grupos de pessoas que eram de uma classe social baixa também. Além dos escravos, outras pessoas que tinham uma classe social baixa, então se tornava uma igreja pequena e fraca financeiramente. Essa igreja era uma igreja que estava sofrendo pressão, e é uma das igrejas que foi somente elogiada por Jesus. Somente ela e a igreja de Esmirna recebem elogios. Só elogios. Pode ver que todas as duas são igrejas fracas, pobres, mas internamente eram fortes e ricas espiritualmente. Somente uma igreja sofre somente críticas, que é a igreja de Laodiceia. E as 4 últimas igrejas que sobraram, Éfeso, Tiatira, Pérgamo e Sardes, recebem elogios e também recebem críticas. Então Laodiceia só recebe elogios da parte de Jesus. E nós vamos ver por que esses elogios são dados a ela. Leia comigo. Diz o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo. Santo significa separado, o verdadeiro. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é esse que é o verdadeiro? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Então está dizendo aqui de Jesus. Aquele que tem a chave que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então está dizendo que é aquele que tem autoridade de abrir uma porta e de fechar. Preste atenção quando fala sobre isso. Se você virar uma folhinha da tua Bíblia, se você tem a tua Bíblia e está me acompanhando, você vai ver que no capítulo 1, versículo 18, diz assim, de Apocalipse: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então eu queria dizer que esse que tem a chave é aquele que abre e fecha, é aquele que tem a chave de enviar pessoas para a morte e para o inferno. E aqui vai dizer agora para aqueles que têm, esse que tem a chave para enviar as pessoas aos céus. E aqui ele vai incluir a igreja de Filadélfia. E por que vai citar essa igreja como uma igreja que vai entrar nos céus? Daqui a pouco estaremos narrando sobre isso. Estaremos falando porque essa igreja entraria nos céus. Porque o mesmo que abre as portas para levar o povo aos céus é o mesmo que vai também abrir as portas para lançar no inferno aqueles que estão condenados, aqueles que estão mortos espiritualmente. Quem é esse? Jesus. Então, no primeiro versículo que nós lemos aqui, que é o versículo 7, fala que Jesus, o santo verdadeiro, que está no meio da igreja, ele tem poder para levar as pessoas aos céus e também para conduzir, condenar, julgar aqueles que irão para o inferno. É ele que tem a chave da porta. Quando nós olhamos então no versículo 8, nós vamos entender um pouco sobre isso. Conheça as tuas obras. De quem? Da igreja. Eis que tenho posto diante de ti
uma porta aberta. Que porta aberta é essa? O qual ninguém pode fechar. Olha, era uma igreja que tinha uma porta aberta, que ninguém podia fechar, porque Jesus era o dono daquela igreja. Deu para entender? Jesus é que tinha o comando sobre aquela igreja. Então ele estava deixando Deus agir naquela igreja. Aquela igreja era conduzida pelo próprio Jesus. Não eram por homens, não era por os desejos humanos, não era uma igreja antropomórfica, é uma igreja que era voltada somente para o centro do homem, para a ligação do homem. O homem não era o centro daquela igreja, mas era Deus. Deus era o dono daquela igreja. Então não era uma igreja antropocêntrica, mas era uma igreja cristocêntrica. E diz que tinha uma porta aberta. Interessante que Jesus fala que Ele é a porta. Se nós olharmos um texto que Jesus fecha e abre a porta, eu queria que você meditasse comigo lá em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 24 em diante. Lucas 13. Me acompanhe, você que está aí. Olha só. Me acompanhe, eu vou fazer essa leitura. Cleide, lá de São Francisco do Sul, te passei na frente da tua casa, Cleide, mas você não chamou para tomar um café? Passei direto, passamos correndo, tá, Cleide? Lucas 13, versículo 23, diz assim: E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que são salvos? Perdão, ele fez uma pergunta. São poucos que são salvos? Respondeu-lhe: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Prestou atenção? Muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele responderá, não sei de onde sois, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vens, de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Então, o que Jesus está dizendo aqui é sobre a porta aberta, que está aberta hoje, assim como foi aberta para esta igreja. A porta dos céus está aberta. E aqui quando ele ilustra dizendo o seguinte, vai chegar um momento que as pessoas vão procurar achar essa porta, mas chegará tarde demais, porque o dono da casa, quando fechar a porta, não tem como entrar mais. E aí as pessoas vão bater na porta e dizer, Senhor, por favor, abre-nos a porta para podermos entrar. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, saí daqui, os que praticai a iniquidade. E eles vão dizer, mas Senhor, nós comíamos com o Senhor, nós vivíamos ensinando a palavra com o Senhor na rua, em qualquer canto, nós sempre estávamos juntos. Ele fala, não vos conheço. Assim aconteceu também com Noé. Noé tinha um certo conhecimento. Noé era um homem justo, que tinha uma certa atuação dentro da sociedade da sua época. E quando ele começou a construir a arca mandada por Deus, conforme diz 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, fala que Noé pregou a justiça para que as pessoas se arrependessem. E diz que ninguém creu. Noé foi um dos piores pastores daquela época, porque pregou 120 anos a justiça de Deus e não teve uma viva alma que se converteu. Se fosse olhar para número de conversões, Noé não tinha sido um bom pastor, porque nenhuma alma aceitou o seu projeto, a sua pregação. Somente a sua família, como era costume, onde estava o pai, a família o acompanhava, e assim o acompanhou. Noé, pregando todo esse tempo, construiu a arca, colocou os animais, obedeceu a Deus, e diz que o anjo fechou a porta da arca, e quando começou a chover, diz que as pessoas corriam até a sua porta e batiam ali, pediam para entrar, mas Noé não tinha como abrir mais a porta. Assim também será os céus, meus amados, as portas estão abertas. E o texto está dizendo aqui, conforme você pode ler lá também no Mateus 7, há 2 caminhos, há 2 portas.
E todas as duas portas, tanto as dos céus quanto a do inferno, estão abertas. E Jesus está fazendo um convite para que você entre pela porta que Jesus abriu para os céus, assim como a porta de Filadélfia estava aberta, para que pudesse entrar e conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Mas muitos preferem a porta larga, porque tem um caminho largo, mas é o que leva à perdição. O povo não quer saber de Deus. O povo prefere algo diferente do que é de Deus, e até mesmo dos cultos, que muitas vezes temos visto, as pessoas estão atrás, somente de plateia, somente de shows. Eu nunca vi tanta gente em lives, que é de cantores, tantos irmãos, diz irmãos da igreja que participam de tantos shows, de sertanejo, de tantos cantores, mas não procuram a palavra de Deus, não procuram algumas lives que são evangélicas, não procuram projetos que promovam o evangelho de Deus, mas procuram as coisas do mundo. E olha o que o texto diz: chegará um dia que as portas vão fechar, e aí alguns vão chegar e pedir: por favor, abre-nos a porta. Como aquelas 5 mulheres virgens insensatas que saíram para comprar o azeite e chegaram, a porta estava fechada. Não puderam participar do grande momento do encontro do noivo com a noiva, porque chegaram atrasados demais. E a porta diz que não se abre. E quem é o dono dessa porta? Jesus. Jesus falou que Ele é a porta. E diz que para esta igreja a porta estava aberta. Que maravilha, meus irmãos. Que tremendo. Que coisa fantástica. Quando a palavra de Deus diz: a porta está aberta para você chegar aos céus. E você que está me ouvindo, e você está tomando essa atitude, amém. Mas quantas pessoas estão buscando a porta larga? O texto diz que a porta foi aberta para essa igreja e ninguém poderia fechar. Que essa igreja também tinha um outro problema, que tem pouca força. Era uma igreja fraca financeiramente, era uma igreja pequena. Mas que interessante que Deus não olha como olham os homens. Os homens, para ver uma igreja potente, eles querem ver uma igreja grande, enorme, cheio de coisas que chamam a sua atenção, uma arquitetura tremenda, com muitos carrões na frente. Eles falam: essa igreja é poderosa. Mas o texto está dizendo que essa igreja não era essa que eu estou citando, mas era uma igreja pobre, fraca. Mas a resposta de Jesus diz: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que adianta ser uma igreja grande, ou fazer parte de uma igreja grande e rica, e viver negando a Jesus, viver procurando as portas largas que conduzem ao inferno? O que adianta? Pertencer ou ser de uma igreja tremenda, de grande, que chama a atenção de todo mundo, não te conduzirá à salvação. Mas uma igreja que diz o quê? Que não nega o nome de Jesus. Amém. Amém. Você que faz parte da igreja de Jesus, que as portas estão abertas para você, amém. Pode dizer um amém aí, meu irmão. Aproveita que está longe do templo aí, diga glória a Deus, para o teu vizinho ouvir. Já saiu aqui um glória a Deus. Diz o versículo 9: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Então, essa igreja, ela tinha alguns sofrimentos, né? Então aqui era
era uma igreja pobre, passava um aperto, os ricos olhavam para a igreja, essa igreja não vale nada, essa igreja é muito insignificante para a nossa cidade, não sei o que essa igreja está fazendo aqui, até mesmo vai mostrar que ela vai sofrer perseguições, mais embaixo aqui vai mostrar, tá? Mas o próximo sofrimento que ela tinha era dos próprios judeus, que era chamado sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Porque o texto diz que eles mentiam, e o pai da mentira é Satanás. E o próprio Jesus falou para os fariseus, lá em João 8, versículo 44, chamando os fariseus de mentirosos, e que o pai deles era Satanás, o diabo. Então o que eles estavam fazendo? Caluniando, falando falso contra aqueles crentes daquela igreja. Eles estavam sofrendo tudo isso, dizendo o seguinte: olha, quem é o povo de Deus somos nós. Eles diziam isso, porque nós somos descendentes de Abraão, nós somos circuncidados, nós guardamos as leis, nós entregamos os nossos dízimos, nós jejuamos 2 vezes por semana, nós oramos de manhã, à tarde e à noite, nós somos um povo especial, mas vós, igreja pequena, não são nada. Mas Jesus diz: mas eles mentem. E olha o que diz o texto: eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés. Pés de quem? Da igreja pequena. Da igreja que é humilde, da igreja que é simples, da igreja que tem Jesus como seu Senhor, que é conduzida por Jesus. E quando será isso? Isso acontecerá na segunda volta de Cristo, aonde os salvos julgarão e condenarão juntamente com Cristo todos aqueles que não são de Deus para o inferno, para o lago de fogo, aonde será lançado o diabo, Satanás, e todos aqueles que negaram a Cristo, e todos aqueles que não quiseram se voltar para Cristo, e todos aqueles que procuraram o caminho largo, a porta larga, e não quiseram entrar pela porta que Jesus pediu para entrar. E conhecer que eu te amei. Quem amou? Jesus, que amou a igreja de Filadélfia. Assim, olha, eles vão ajoelhar aos teus pés, está dizendo. Vão ajoelhar ao pé da igreja. E eu vou dizer para eles, depois que tiver ajoelhado: eu que amei essa igreja. Eu morri. Palavra amor aqui, ágape. Eu morri, eu me sacrifiquei por esta igreja, para que fosse minha. Uma igreja pequena, simples, mas temerosa a Deus, que não negou o meu nome. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Irmãos, deu para notar que mais uma vez a palavra de Deus é o centro. Você viu que em todas as igrejas é sempre dito a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. É um livro, aqui ó, o meu está toda anotada, piscada, suja, mas é a palavra de Deus. E olha o que diz o capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado. E aqui está dizendo o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança. A palavra é o que Deus deixou para nós seguirmos, para ser discípulo, que é aqui. Tudo que nós temos aqui faz com que nós venhamos a ser servos de Deus, faz com que a minha vida seja de Deus, que eu vivo para Deus, que eu ande para Deus, que eu fale em nome de Deus. A palavra nos orienta a vivermos melhor com Deus, a conhecer a Deus. Também, agora Jesus dizendo: eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Irmãos, eu estava comentando o que vai acontecer com as igrejas pós-pandemia, ou seja, quando acabar a pandemia. Você que está aí, você está no teu sofá, talvez de bermudão,
né, sentado, cruzado as pernas, talvez tomando um café, talvez comendo o resto de frango que sobrou do almoço, o resto da macarronada com maionese. E fala assim, gente, que gostoso ficar aqui, né? Eu estou assistindo o culto. O outro talvez vai no banheiro, volta, senta na frente do computador, sai, fala, mas que beleza ficar aqui. Como é que vai ser a igreja pós-pandemia? O momento que estamos passando não é Rondônia. O momento que estamos passando não é só em Cacoal. O momento que estamos passando não é só no Brasil. O momento que estamos passando é no mundo inteiro. E o que o texto diz? Quando vier uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro está sendo provado nesse momento, e é em cima de uma prova é que vão se descobrir quem são os verdadeiros filhos de Deus, quem são aqueles que estão com as portas abertas para chegar até Jesus, e quem são aqueles que estão distante de Deus, vão agradecer de não poder ir à igreja. Quantas pessoas estão falando, glória a Deus, não posso ir na igreja hoje, vou ficar em casa. Quantas pessoas já não tinham ânimo nenhum de vir à igreja e agora nem se fala. E se porventura acontecer de termos que voltar à igreja, ele vai continuar lá na sua casa, no seu sofá, comendo a macarronada do almoço que sobrou com o frango assado que comprou no mercado. Mas não vem para a igreja porque isso não vai ter mais sentido para ele. Então quando vier essas provações, nós saberemos, num certo sentido, quem são os verdadeiros salvos? Porque esses vão passar pelas provações, diz o texto. Eles vão passar pelo sofrimento, mas vão continuar sendo de Deus, vão continuar servindo a Deus. Independente se a igreja nunca mais vai abrir suas portas, ou se abrir, vão estar, mas nunca vão deixar de ser de Deus. Porque fazem parte do livro da vida, escrito antes da fundação do mundo. Então, meus amados, aqui diz, para experimentar, olha, eu devia ter lido antes, né? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Experimentar, sabe o que é? Você sabe o que é experimentar? Você já chegou o momento de comer alguma coisa para experimentar. Quem é cozinheiro sabe, né? Eu, de vez em quando, eu caio na cozinha lá e gosto de, antes de colocar à mesa aquilo que eu faço, de experimentar para saber. E diz que essa provação que virá sobre o mundo é para experimentar os que habitam sobre a terra. Meu amado, deixa eu falar com você. Jesus volta hoje, agora. Dá um susto aí. Você está preparado mesmo? Você está com a vida certinho perante Deus? Você fez concerto com aqueles que você tem como seus inimigos? Aqueles que você está brigado? Aquilo que tira a tua paz por não perdoar? Você está tranquilo? Você está bem? Se Jesus voltar hoje, você está com a vida íntegra? Com Deus? Você deixou de roubar a Deus? Deu prioridade para Deus? Mostrou quem é Deus na sua vida? Sim? Porque essa vida aqui é passageira. É rapidinho. Estou com 5.3, estou indo agora. E que o dia chega a 60, 70, se eu não morrer antes. Tem pessoas que talvez estão me ouvindo, já estão lá nos 60, 70 e falam, poxa, como a vida passou rápido demais e já estou aqui. Já estou para ser promovido. A vida passa rápido e virá uma eternidade. E como você está? Como está a sua vida? Para essa igreja eles estavam tranquilos, porque o próprio Jesus falou que as portas estavam abertas para elas e ninguém ia fechar. Fazia parte do povo de Deus. Por isso que essa igreja só recebe elogio. Jesus, se fosse trazer uma palavra direta para você, iria te elogiar? Diz a sequência do texto: venho sem demora. Conserva o que tens. Valoriza o que tens. A palavra, a tua igrejinha, onde você cresceu,
aprendendo aqueles hinos, aqueles cânticos. Dia atrás estava ouvindo uma irmã lá da primeira igreja, Débora, cantando uns cânticos, que são mais cânticos de cultos domésticos. Que gostoso. Uns hinos antigos que a gente cantava, que você aprendeu. Valoriza o que você tem, o que você recebeu dos seus pais, que desde a sua infância batizou você, levou você para ouvir as historinhas numa classe de escola bíblica dominical, nas férias, levar você nas férias, numa classe de férias, EBF, que continuou investindo em você, até você publicar sua fé, mostrando que você é de Deus, todo feliz, e hoje você que está aí me ouvindo, está afastado de Deus, está longe de Deus, diz que pertence à denominação, mas a tua vida, Deus conhece, sabe como está. Venho sem demora. Se prepare. Que quando vier uma provação para o mundo inteiro não é, você vai ser provado também. E essa provação é para saber, para experimentar como você está. Se está bom ou está ruim. Para que ninguém tome a sua coroa. Não é que é perca de salvação. A coroa era um momento de honra que a pessoa corria e conseguia. Um corredor, ele conseguia uma coroa de louro, alguma coisa que era dado a ele por como recompensa. Era tipo um galardão, um prêmio. Aqui fala daqueles que tiveram tantos privilégios. Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. Capítulo 10 também fala. Jesus falou isso sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de pessoas por conhecerem a Deus, viram as costas ou blasfemam contra o Espírito Santo, perdem a sua coroa. Aquilo que tanto tinham, mas que não faziam parte do povo de Deus. Concluindo tudo isso, ao vencedor faloei uma coluna de santuário do meu Deus. Coluna é algo firme. Eles tinham medo porque haviam vários terremotos. Sempre que dava qualquer tremor, corriam todos fora de sua casa, porque poderia a casa desabar. Como eu falei, muitas paredes da cidade de Filadélfia eram rachadas por causa dos terremotos. E o Senhor falou, eu vou colocar algo firme, uma coluna sobre a sua vida. E daí jamais sairá. Você não precisa fugir. Tem algo firme. Casa de Deus. Ninguém vai precisar sair correndo. Pode ficar tranquilo. Porque é a casa de Deus. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e da nova Jerusalém que desce do céu. Ou seja, Filadélfia teve nome de Neocesareia, que significa a nova cidade, a César, e teve depois o nome Flávia, em homenagem ao apelido do imperador Vespasiano, que era Flávio. Sempre trocando de nome. Deus já falou, olha, vou trocar o nome, mas será algo fixo para toda a vida. Vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado, você que está nos acompanhando desde o começo, você viu que essa igreja, dentro dessa cidade, o mais que ela estava sofrendo, mas Deus tinha aberto as portas para ela. E o texto anterior que nós lemos, lá em Lucas,
capítulo 13, fala que Deus, Ele abre as portas dos céus para que os seus eleitos entrem. Assim também, em Apocalipse 1,18, fala que Deus, Ele tem o poder de abrir as portas do inferno para no julgamento lançar o diabo, seus anjos e todos aqueles que negarem a Cristo. E Jesus falou: eis que venho sem demora. Como você está hoje? Vamos orar. Logo após a oração estarei impetrando a bênção sobre o seu lar. Receba essa bênção. E em seguida estarei comentando algumas mensagens que os irmãos passaram aqui, alguns agradecimentos. Ore comigo e receba a bênção do Senhor. Deus, em nome de Jesus, te louvo e agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz, aonde o Senhor chama o teu povo ao arrependimento, aonde o Senhor chama o teu povo para ficar naquilo que receberam, que é a tua palavra, que não venha se desviar dessa palavra, mesmo nos momentos de provações, aonde o Senhor estará experimentando quem pertence ao Senhor, quem não pertence. Pai amado, esteja fortificando a fé daqueles que estão fracos, restaurando aqueles que estão distantes do Senhor. Pai amado, tenha misericórdia daquelas vidas que estão totalmente apagadas, distante do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, Pai, nós pedimos que o Senhor volte hoje para vivermos eternamente nos céus com o Senhor. Nós cremos que a vida, após essa vida, é bem melhor, é incomparavelmente melhor. E que o Senhor possa nos levar em paz quando o Senhor voltar. E que teu povo esteja preparado para entrar pela porta estreita. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja, sobre os irmãos que estão ouvindo essa transmissão e sobre todo o povo, sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém. Obrigado a você que participou conosco. Letícia, né, tá nos acompanhando. Dá um abraço na vovó, no vovô, nos tios aí, tá bom? Aline, obrigado, Aline. Ó, a Aline sempre esteve acompanhando, do começo ao final. Deus abençoe você e o seu lar, Aline. João Mesquito também está usando aqui, ele confirmou. Não, uso o Facebook da Cirlei, né? João Mesquito sempre com seus comentários, muito bom, né? E nós temos que focar no culto, né? Marcone entrou, né? O Marcone daqui a pouco também entra com a sua live, com a sua transmissão ao vivo lá em Ouro Preto. Uma hora, se vocês quiserem acompanhar o Marcone lá da 3ª IPB de Ouro Preto do Oeste, tá? O Marcone foi uma ovelha minha, tá? Assim como os 3 pastores lá foram minhas ovelhas, tá? Olha só o privilégio. O pastor da primeira, que é o pastor Luciano, foi minha ovelha. Fiz a profissão de fé, batizei a sua esposa, na época, né, que nem conheciam, né? Batizei as suas filhas, a primeira filha, e também fiz o casamento, né? O pastor Robson, que é da 2ª igreja, o Robson Tapeuci, ele trabalhou comigo por 5 anos como seminarista. Ele era do Acre, e aí quando eu saí de lá, ele ficou um bom obreiro, por isso que permaneceu lá na 2ª igreja. E da 3ª igreja, o Marcone, né, que também foi minha ovelha, foi meu diácono e hoje também é pastor. Ouro Preto lá, eu tenho que chegar lá, você tem que me tratar muito bem lá, os 3 pastores, né? Porque todos os 3 foram minhas ovelhas, foram para o seminário, a gente acompanhou a vida desses 3 irmãos, desses 3 pastores, e hoje está uma bênção dentro de Ouro Preto. Ouro Preto é uma bênção lá com esses irmãos ali, tá joia? Aline Cleide, lá como eu falei, né? Tá mandando um olá aqui para dona Derli, tá? Maurivanjo, Regiane, minha coisa já falei. Dona Derli, amém, né, dona Derli? Aline, Maria, Psida, Derli. Ó, Derli hoje, parabéns, Derli. Tá? Toma o lugar aí da tua filha, da Regina, tá? Jefferson também participou conosco, entrou aí. Obrigado, Jefferson.
estava aqui, hoje está em Ji-Paraná, tá? Maurivão, falei. Seu Assis da Dona Nice, lá da linha 12, tá? Muito obrigado por estar conosco também, participando. A Dona Derli está falando, eu e o João estamos vendo o culto. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe a vida do seu João. Seu João, Deus te abençoe, seu João, Pavão. José Almeida, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Obrigado, seu José Almeida. Obrigado pela participação conosco aqui em Rondônia, né? Que distância que está geograficamente, mas tão perto agora, nesse momento. Deus abençoe o seu lar, tá? Seu João Almeida, José Almeida. A Márcia eu falei. A Érica, também minha concunhada, né, Érica? Assim como a outra que está participando, já esqueci o nome agora, né? Tudo é tão rápido, né? A Érica também está participando aqui conosco, né? Regiane, né? A outra concunhada. Sueli, também já falei, obrigado. Irmã Sueli, pela participação. Nossa, o trem aqui é grande, hein? Mas tá, irmãos, obrigado por você estar. Nós vamos fazer a última oração e assim, acabando o nosso trabalho desta noite, lembrando que terça-feira, às 19 horas, temos o estudo aqui e quinta-feira. Também eu queria lembrar aqui, né, que passou aqui o nome, a Francina. Francina foi minha ovelha lá em Jaru, lá na congregação. Na época era a congregação, hoje é a segunda igreja, né, dona Francina? Manda um abraço pro Nego aí também, tá bom, dona Francina? Fala aqui pra ele que nas férias eu vou comer um frango aí no sítio de vocês, tá? Minha irmã, Lau Duarte, Laudicéia, obrigado, minha irmã. Pastor, dá um oi pro meu esposo, Sebastião. Ô, seu Sebastião, desculpa, a Lorena não tinha falado. Deus abençoe a vida do senhor, tá bom, seu Sebastião? Tá? Obrigado, minha irmã, pela mensagem, pelo monte de coraçãozinho que tá me enviando aí também. A minha irmã tá acompanhando. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Grandemente, o seu lar, os seus filhos, seu esposo, né, que fez aniversário esses dias, tá bom? Deus abençoe. Minha irmã Lau, conhecida como Neném, tá? Então nós vamos orar finalizando aqui. Bem, já fez uma oração, mas estaremos orando agora, finalizando esse trabalho. E o irmão vai colocar um final aí. O irmão vai colocar umas fotos, tá? Se você quiser acompanhar algumas fotos, antes de mudar para outro canal, ainda falta... Não, já passou 19 horas, talvez alguns irmãos já querem acompanhar outros canais, né? Outras páginas de outras igrejas, outras pregações. Mas aguarda só um instantinho que você vai ver logo após a oração algumas fotos. Deus, grandioso és tu, porque tu é que fizeste tudo o que existe. É o Senhor que nos criou e nos chamou para sermos o teu povo. Obrigado, Pai, por o Senhor ter abrido as portas dos céus. Nós não merecíamos entrar aos céus porque os nossos desejos é desagradar ao Senhor, é entristecer ao Senhor. Mas isso se chama graça do Senhor. O Senhor teve misericórdia de nós e concedeu essa graça de podermos olhar para os céus e saber que em breve estaremos com o Senhor. Abençoe teu povo, os que nos acompanharam, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Um grande abraço da Segunda Igreja Presbiteriana a você.